Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação revê-los sempre através do estudo da Palavra de Deus. Como é bom estudar a Palavra, não é mesmo? Mas antes de nós abrirmos a Palavra de Deus para estudarmos através da lição, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra e buscar nela, Senhor, o sustento para a nossa fé. Nos capacite a compreensão do tema e nos guie durante o exercício da mesma. Que também possamos, pela Tua graça, sermos habilitados por Teu Santo Espírito para transmitirmos esta mensagem para aqueles que nos cercam. E assim podermos, pela Tua graça, cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Perdoe nossas faltas e nossos pecados. Dirija as nossas vidas. Prepare-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, autor e consumador da fé. Temos aqui Hebreus capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono. Bom, o texto é autoexplicativo, é muito claro, né? Ele tinha certeza absoluta do que aconteceria caso ele atravessasse esse sacrifício de forma vitoriosa, que pela fé ele teve condição de atravessar. Veja que uma coisa é ele ter a visão como filho de Deus, um ser divino, lá no céu. A outra coisa é ele se fazer carne, habitar entre nós, e agora como ser humano, ele ter a fé genuína, perfeita, e a convicção de que ele romperia com vitória. É bem diferente a forma de ver. Uma coisa é ele vê onde num corpo que a corrente sanguínea e o DNA divino não tem a menor chance de erros. Outra coisa é ele estar no útero agora de uma mortal, receber a carga genética dessa mortal, de história de pecado sobre a face da terra, e ele conviver com toda essa genética, com todas essas tendências dentro dele, e poder exercitar a fé de maneira genuína, a ponto de ter a convicção e a certeza da alegria que foi proposta para ele, com a missão que ele teve ao se tornar um de nós. É muito importante, irmãos, observar isso. E quando fala aqui de se importar com a vergonha que ele enfrentaria, não é só na frente da população mortal aqui não, meus amados irmãos. O universo inteiro criado por Deus acompanhou esse cenário. Nós assistimos aí qualquer Olimpíada na televisão que possa estar acontecendo em qualquer parte do mundo, e ao vivo e a cores, todo o planeta está acompanhando, cada um acompanhando o seu país a cada vez. Não importa se membros da sua nação estão esparramados no mundo inteiro, e todo mundo vai torcer junto para aquilo ali. Imagina se aqui nós, que somos bobinhos, olhado de forma caipira, me perdoe, nós que somos bobinhos, conseguimos acompanhar ao vivo isso aqui no planeta. Imagine o tipo de acompanhamento que não tem no reino eterno, irmãos. Para que o universo todo pudesse acompanhar e possa acompanhar o que aconteceu, o que acontece e o que ainda acontecerá neste nosso planeta, no desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Reflitam sobre isso. O Cristo humano aqui, o Deus homem, não estava com a mente voltada só para o nosso mundo. Tudo o que ele fazia, ele tinha plena consciência de que diante de um universo expectante é que ele estava passando tudo que ele vinha passando, irmãos. Lembra que em uma ocasião ele comentou com os discípulos: olha, tem muita coisa ainda que eu queria comentar com vocês, ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar. Vocês não dão conta agora de aguentar.
Ele passou mais 40 dias aqui na terra depois da sua morte e também continuou, foi embora do mesmo jeito. E a igreja até hoje continua dando problema. As pessoas até hoje continuam sem disposição, sem limites, para poder aguentar o peso da verdade. Tem pessoas até hoje dentro da igreja que, se falar a verdade crua e nua, pisou na igreja pela última vez. Não suporta, não aguenta. E isso porque está lá há 20, 30, 40, 50 anos, 60, 80 anos e não se converteu. Os que se convertem conseguem o peso da verdade em qualquer medida, mas os não convertidos não suportam. E aí, amor e ódio, na ótica humana, esse amor que nós conhecemos, né, anda lado a lado, né? Tipo luz e trevas. Aí, já que não pode amar, vamos odiar. Então, quem falou a verdade, vamos apedrejar. Vamos crucificar. Assim foi com o próprio Cristo. Como seria diferente hoje conosco, que estamos muito distante desse exemplo memorável e ativo nas Escrituras Sagradas e na história do grande conflito entre o bem e o mal, o exemplo de Cristo. Pense nisso, amado irmão. Que sejamos focados na verdade, tenhamos a disposição sempre de exercitarmos através da verdade, ouvindo a verdade, vivendo a verdade e ensinando a verdade. Muito sério. O segundo tema, o justo viverá pela fé. Aqui agora entramos numa tese do profeta Abacuque, que o Espírito Santo inspirou a lançar essa tese, que não só serviu de base para os que vieram depois de Abacuque, como o próprio Cristo e o apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Hebreus, como os contemporâneos de Paulo, como Martinho Lutero, dentre muitos outros, e muita tese bacana foi desenvolvida a partir dessa tese, por esses personagens que eu acabei de citar, e é uma tese que não caiu de moda. Está em plena e franca expansão. Inclusive, se nós analisarmos o livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 35 ao 39, se você destacar entre o verso 38 e 39, uma advertência seríssima ali registrada, olha o que diz. Aqueles que recuam na fé, Deus não tem prazer neles. Precisamos avançar, irmãos. Avançar na fé e não recuar. Lembra que Jesus uma vez falou que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus? Pois é, está aí. Paulo aqui, em outras palavras, baseado na tese do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 2, verso 4, ele deixa bastante claro que o justo pela sua fé viverá. Isso formou a base da justificação pela fé em todo o escrito sagrado e que muitos personagens entenderam, e só através do entendimento desta tese bíblica é que realmente temos a condição de rompermos e alcançarmos a vitória. Sempre. E lembra que o profeta Abacuque, ele conheceu a história. Veja que, apesar dele ser praticamente um contemporâneo do profetas esses que seguramente, quando acontecesse a invasão de Nabucodonosor, da grande Babilônia, invadindo Judá, com certeza ele já não estaria mais vivo, mas eles profetizaram, eles enxergaram, eles vislumbraram essa situação, mas conheceram a história, olhando para trás, de quando o Egito dominou o mundo, escravizou os hebreus, o Êxodo, essa história maravilhosa, que muito se exercitou essa fé também, já desde Abraão até Moisés e os que se seguiram após Moisés, com Caleb, Josué, dentre outros, que se destacaram na história do Êxodo. Aqui também ele conheceu uma história praticamente recente, que não chegava nem a 200 anos de distância de Abacuque, olhando para trás, do domínio assírio sobre a face da terra, especialmente no governo de Sargão II, quando invadiu Israel e dizimou e esparramou
com todo Israel sobre a face da terra, dominando, destruindo na capital, Samaria, e esparramando com os israelitas sobre a face da terra. Um domínio severo, muito severo, da Assíria, sob o comando de Sargão II. E agora aqui, no desenrolar os seus escritos, ele comentando que as pessoas que enfrentariam as próximas crises, seria fundamental, como em qualquer crise que já houve no passado, exercitar, entender e exercitar a fé. Essa é a tese do Espírito Santo através de Abacuque. Abacuque bateu o martelo em cima dessa tese, destacou ela. Os demais anteriores a ele que viveram isso, desde Abraão até Abacuque, viveram, mas não bateram o martelo em cima dessa tese, não pregaram, não abriram uma pregação dinâmica sobre essa questão. Abacuque frisou bastante, bateu em cima disso, como sendo a solução imediata e indispensável para qualquer vitória, para qualquer crise, para qualquer batalha. O exercício da fé. Isso seria só através desse exercício que Judá e as crises futuras que surgissem, como diversas surgiriam, qualquer personagem só sobreviveria através da fé. Sobreviver no sentido de salvação, salvação eterna, no sentido de descansar em Cristo se tivesse que perder a vida, na certeza da ressurreição para o reino eterno um dia. Esse é o exercício da fé. De ter a convicção que teremos do céu o poder para sermos vitoriosos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, pela fé, Abraão, que entra Hebreus capítulo 11, verso 1 até o 19, mostrando a história da galeria dos campeões da fé, que abre exatamente com o progenitor da fé hebraica, da fé judaica, da fé islâmica e da fé cristã. Esse foi um profeta. Mostrou através do seu comportamento, do seu próprio exemplo, a dignidade daquele que entendeu o exercício da fé. Daquele que entendeu a tese da fé. E assim ele viveu e deixou o exemplo para mim e para você também. E para todos os mortais que vivem, onde quer que estejam. Em poucas e boas, ao analisarmos esse texto aqui de Hebreus, que se trata nada mais nada menos do que a galeria dos campeões da fé, fica bastante claro que tanto antes de Abraão quanto depois de Abraão, antes nós temos o exemplo de Adão, de Sete, temos o exemplo de Enoque, o sétimo depois de Adão, que foi trasladado vivo para o céu, temos o exemplo de Matusalém e Noé, como já disse, e na descendência de Noé, outros também, como Sem, dentre outros que surgiram, até que se despontasse Abraão, todos encontraram lugar nessa galeria, irmãos. E essa galeria ainda tem lugar para mim e para você. Jamais se esqueça disso. Não vamos abrir mão de espécie alguma, irmãos, de sermos contados nesta galeria dos campeões da fé. Não importa se o mundo não valoriza, se as pessoas que vivem ao nosso redor não identificam, não conheçam isso. O importante não é ser visto pelos homens, não é a glória dos homens. O importante é olharmos e enxergarmos a glória de Deus em nós. Conhecermos a razão divina em nós. E podermos nos ajustarmos a esta razão conhecida como verdade através do exercício da fé. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, Moisés crendo no invisível. Muito bem, destacando aqui em Hebreus capítulo 11, dos versos 20 até o 23, vem a citação de alguns personagens anteriores a Moisés, dentre vários que houveram, que realmente se despontaram e exercitaram essa chamada fé. Mas do verso 23 ao 28, ela afunila em cima de Moisés, alicerçando o tema que nós estamos agora abrindo. Moisés crendo no invisível.
Uma grande curiosidade que já sai de cara no verso 23 é notar que dos pais de Moisés para ele houve uma fé comunicada de forma exemplar e educacional. Ou seja, os pais conseguiram transmitir essa convicção para o seu filho. E analisando o resto do contexto, podemos notar e concluir que Moisés viveu numa sintonia tão grande com essa fé, de uma maneira inexplicável, porque esse camarada acabou sendo criado dentro do palácio pela própria mãe, que era a ama de leite dele. Mas de uma maneira muito extraordinária, ele não sabia, ele não podia viver a consciência de saber que essa mãe era a mãe legítima dele, porque ele tinha seguramente ciência de ser um membro adotado na família real, mas com um apego inexplicável com essa ama de leite. E que quando adulto ele soube a verdade. E quando ele soube a verdade, ele só conectou aquilo que ele já vinha vivendo desde pequeno, aquela conexão que seus pais lhes transmitiram. Moisés saiu do Egito, irmãos, aos 40 anos, se refugiando na Arábia Saudita, em Midian, fugindo da ira do seu avô adotivo, faraó do Egito, dele ter matado o egípcio e enterrado na areia. E ele foi parar lá em Midian. Mas conta-se, segundo alguns estudos, que o livro de Gênesis e o livro de Jó se dá na altura em que ele tinha 25 anos de idade aproximadamente, quando ele teria iniciado a escrita dessas obras. Veja, irmãos, que coisa mais curiosa, mais interessante. Por quê? Porque Moisés ele foi educado em cima da fé judaica. Ele tinha essa fé comunicada. E no meio de tudo que ele aprendeu, no meio da confusão politeísta do reino egípcio, Moisés conseguiu se manter com uma certa firmeza linear e ascendente na direção do exercício da verdadeira fé. Quando ele então descobre a verdade e começa a conviver com a sua verdadeira vocação e religião, logo não demorou nada para que acontecesse o crime e ele ter exatamente que fugir em direção a Midian. Mas, irmãos, ele estava com 40 anos quando ele cometeu o crime. Daí nós podemos perceber o exercício de fé que esse homem viveu esses 40 anos, para tomar a decisão que ele tomou de matar o egípcio defendendo um irmão hebreu. Entende, irmãos? E lá na sarça ardente, ele já estava com 80 anos, irmãos. Ou seja, já tinha outro tanto que ele viveu no Egito, já tinha vivido lá em Midian. Certamente ele já tinha uma grande família aos 80 anos de idade, irmãos. Quando ele foi chamado na sarça ardente para que voltasse ao Egito, porque o faraó velho já tinha morrido, e o novo faraó era o irmão dele, companheiro dele, que foi criado junto com ele. E que deu tanto trabalho quanto, ou mais, do que o antigo. Talvez o velho, se tivesse vivo, não ia dar o tanto de trabalho que deu esse segundo faraó, esse irmão adotivo dele. Pela maturidade e conhecimento de vida, experiência de vida que esse velho tinha, bastava ele ver pouca coisa para ele mudar de ideia, no sentido de abrir mão. Mas esse jovem que estava lá, deu uma dura danada, teve que ter 10 pragas, para que ele pudesse começar a cair a ficha. Mas não deu por satisfeito. Insistiu na perseguição e acabou morrendo no fechamento dos paredões do Mar Vermelho. É lamentável a quantidade de gente que morreu por lutar contra a fé e não a favor da fé. Todos que lutaram contra a fé pagaram caro e continua pagando até hoje. Nunca valeu a pena, irmãos, lutar contra a fé. A pessoa não quer acreditar, não quer servir, fica na sua. Mas não peita contra a fé, não. Não lute contra a fé jamais, que o preço é alto. Nunca valeu a pena. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão.
Se fizermos um paralelo de Hebreus capítulo 11, de 24 a 27, com Hebreus 10, de 32 a 35, irmãos, nós podemos destacar que esse conteúdo tinha dois destinatários: os contemporâneos da mensagem e os que vivessem muito além desta mensagem, que chega até os nossos dias. Podemos analisar aqui com clareza, irmãos, que Paulo estava lamentando severamente a situação de injustiça que ele estava vivendo e a igreja penando durante 100 longos anos de opressão da igreja judaica, da religião judaica, contra a fé cristã através do Império Romano. Dos primeiros 100 anos da era cristã, esse momento em que Paulo estava vivendo aqui. Só que o Império Romano não deixava barato, e muito menos então o apoio à política judaica de espoliar, escravizar as pessoas. Os cristãos foram escravizados, foram espoliados, foram torturados e mortos, irmãos, dentro desse período que Paulo está comentando aqui. Depois do ano 100 até o ano 323, o Império Romano incorporaria essa missão genocida e opressiva contra os cristãos. O que mais se destacaria nessa trajetória de 300 e poucos anos seria o pai de Constantino, Diocleciano, que chegaria a declarar 10 anos de intolerância religiosa. Ironia do destino, né? O Coliseu Romano foi construído entre o ano 70 da era cristã, quando o Império Romano destruiu Jerusalém, até o ano 80. E Diocleciano declarou justamente intolerância religiosa entre 303 e 313 da era cristã. 10 anos de intolerância religiosa. Quando ele morre, sobe ao trono Constantino e declara 10 anos de tolerância religiosa, entre 313 a 323. Mas para fechar a boca do balão, ele promove, através do domínio da liderança da igreja, que estava plenamente corrupta, que o Apocalipse até mostra que Satanás colocou o trono dele lá dentro da igreja, conseguiu projetar através das potestades da maldade. E ele conseguiu mudar a lei de Deus, cumprindo a profecia de Daniel 7:23. Tirando o sábado, colocando o domingo, eliminando o mandamento de imagem de escultura e dividindo o último em 2. Não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, que é a mesma coisa, para continuar 10. E no lugar do sábado, domingo e festas de guarda. Muito curioso tudo isso aqui, irmãos. Ainda teria entre 538 da era cristã até 1798, 1260 anos de opressão, perseguição. E hoje nós estamos prestes a enfrentar uma nova perseguição com o governo mundial, que está detalhado nas linhas do escrito sagrado e da pena inspirada. Nós estamos vendo aí uma pandemia mundial combatendo o mundo de forma maldosa. Formas terríveis de extermínio, de genocídio na humanidade. Fora as guerras que surgem daqui e dali a todo momento. Irmãos, Paulo, aqui dentro desse contexto de Hebreus 11, 24 a 27 e Hebreus 10, de 32 a 35, ele comenta sobre expoliação de bens, além das perseguições, das torturas e tudo mais, mas ter os bens expoliados, confiscados, irmãos. E isso nós vamos viver de novo, irmãos. Isso aconteceu em todos os domínios que tiveram sobre a face da terra: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Todas elas aconteceram. E essa última vai repetir. Tá escrito. Vai ser levantado como um governo mundial. E esse governo mundial vai dar fôlego para que esse poder fale de novo. E faça com que sejam mortos todos os que não adorarem essa união de Estado e Igreja novamente. O texto bíblico é muito claro, não tem segredo, não tem mistério. Para quem conhece, para quem vive pela fé e para quem aceita as Escrituras Sagradas. O mistério está revelado. Só não entende quem não tem fé e quem não busca o conhecimento na palavra. Aceitar a verdade como ela é. Pense nisso. É muito profundo, irmãos. Nós sofreremos novas expoliações. Só que essa agora, irmãos,
Da mesma forma das anteriores, além de espoliar, eles irão escravizar, a mesma coisa. Se nós não estivermos lá nos matos, para não ter nada para oferecer para eles, para ter uma vida mais simples possível lá, e aguardar a crise, que é curta dessa vez, porque os últimos acontecimentos serão muito rápidos, se nós não estivermos lá, irmãos, muitos cairão na fé, não vão aguentar. E se não aguentar e fizer besteira, é pior. Vocês lembram das rebeliões que teve no passado? Coré, Natã, Nadab, Abiú. Não adianta, irmãos. Se fizer besteira, por desequilíbrio emocional, é pior. O preço é muito alto, não vale a pena. Por isso que o exercício da fé nos orienta. Olha, saia das cidades, vai para os matos. De maneira organizada, como várias pessoas do mundo têm levantado, preparado refúgios desse jeito. Eu preparei um refúgio. Estou terminando de preparar esse refúgio, está à disposição de quem quer que seja, é só me procurar. E eu vou levar lá para vocês conhecer. Eu tenho imagens lá do local, de tudo. Mas aceitar isso pela fé é que é duro. Alguém precisa fazer isso, irmãos. E eu me dispus, dentre outros sobre a face da terra, que também está fazendo o mesmo. Com a mesma intenção de preparar o lugar para o povo de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, Raabe e outros heróis da fé. Irmãos, tratando de Raabe, que aqui em Hebreus capítulo 11, verso 31, comparando com Josué 2, de 9 a 11, irmãos, Raabe, aqui tem tanto detalhe bacana sobre essa personagem, que é muito incrível, irmãos. Eu admiro muito quando estudamos esse tema aqui dessa personagem. Pode notar no desenrolar da descrição de Paulo sobre ela, que é diferente da forma que ele descreve todos os outros personagens, irmãos. De cara, essa personagem, irmãos, seria uma personagem que nós estamos falando aqui de quê? Pouco mais de 2 anos ali do início do Êxodo, onde teria mais 38 anos para frente de Êxodo, e alguém ali foi já selecionada para estar viva quando Jericó caísse. O próprio Moisés, que estava liderando esse grupo, e todos de 20 anos para cima, irmão, nós estamos falando seguramente de aproximadamente 1 milhão de pessoas ia morrer no deserto e não ia assistir isso. Essa vitória de Israel. Justamente pela experiência vivida pelos 12 espias, que não foi uma experiência projetada por Deus, mas foi projetada por homens que sugeriram a Deus como que seria melhor, né? Para poder conseguir fazer um trabalho à altura. E para que serviu? Os 40 dias de expiação lá dentro, de fiscalização, de investigação, para dar em quê? Em falta de fé. O inverso do que deveria ter acontecido, que eles deveriam ter chegado, pela fé, fazer o que fariam 38 anos mais tarde, aproximadamente. Ao final de 40 anos de jornada de Êxodo. Mas não, eles de espiar a terra, um representante de cada tribo. Só 2, Caleb e Josué. Desses mais velhos, e Raabe, com a sua família, seria poupada. Mais ninguém. Só aquela casinha feita em cima do muro, geminada no muro e acima do muro. Só aquela casinha ficaria de pé. O único pedaço do muro que não ia cair era o que estava na casa dela. O resto do muro todo cairia. Essa Raabe, meus amados irmãos, essa Raabe, na descendência dela, de mais ninguém, nasceria o Messias. Essa ex-prostituta, ex-meretriz, ex-mulher da vida, nessa descendência, a simbologia dessa descendência, de que o mundo gentio viria a fazer parte do povo de Deus, foi projetada na vida e exemplo de Raabe. E o mais impressionante de tudo,
Raabe não precisou de ver nada do que ela ouviu falar sobre esse Deus de Israel. Ela mesma se ofereceu para os 12 espias, para salvá-los, se ofereceu a viver a fé judaica desde o momento que ela conheceu os 12 espias. Ela já havia ouvido falar das histórias de Israel desde a saída do Egito até ali. Isso rodou o mundo inteiro, irmãos, na mídia daquela época, da forma mais simples que tinha. De boca em boca, de trovador em trovador, de contador de história em contador de história, a notícia rodou, meus irmãos. De nação em nação ela rodou. E Raabe já tinha ouvido falar. E Raabe, quando conheceu os 12 espias, não teve dúvida, se converteu. E na sua descendência, graças a Deus, eu e você conhecemos a fé. E conhecemos a Jesus. Então essa é a segunda curiosidade sobre Raabe. Ela se tornaria a progenitora do Messias. E o terceiro ponto, ela não precisava de ver nada. Ela não precisou ver nada. A maioria dos crentes tem que ver um milagre, tem que ver isso, tem que ver aquilo para se converter. Ela não precisou disso. A sua fé foi genuína, foi espontânea, foi legítima. Como a minha e a sua deve ser. Por isso que o justo viverá pela fé. E dentro desse contexto, se nós analisarmos o conteúdo de Hebreus capítulo 11 todo, irmãos, nós podemos notar aqui a fé de Abel, a fé de Enoque e de muitos personagens que viveram na antiguidade, irmãos, dos quais Paulo cita no seu contexto que o mundo nunca foi digno deles, irmãos. Ainda até hoje, irmãos, tem pessoas que vivem nesse mundo que o mundo não é digno delas. Isso não mudou, não. Nós, como mortais, podemos e devemos exercer a fé. Mas é nesse mundo indigno que nós vivemos como peregrinos, irmãos, porque nós não somos desse mundo. Quando nós abraçamos essa fé, a gente pega no arado e não olha para trás, irmãos. Porque se olhar para trás, nós não somos dignos do reino dos céus. Por isso, nós não podemos abrir mão em momento algum desse foco, irmãos, da fé genuína, para que possamos em Cristo sermos dignos do reino eterno para a honra e glória de Deus. O mundo não foi digno de Raabe. Com tudo que ela viveu, mas o que ela viveu dali para frente, o mundo não foi digno dela. Porque na descendência dela viria o Messias, irmãos. E eu e você? Onde está a nossa fé? No sexto tema, Jesus, o autor e consumador da fé. Fechando em Hebreus 12, de 1 a 3, meus irmãos, o que diz aqui é que Cristo ele aceitou e suportou as contradições dos pecadores em cima dele, irmãos. Justamente para que seus seguidores não se desanimassem, não ficassem de farol baixo, para que eles não caíssem, não desistissem de prosseguir na jornada, na corrida cristã, onde todos levam o prêmio. Porque todos os que servem a Deus enfrentaram e sempre enfrentarão barreiras de todo tamanho. Mas o justo viverá pela fé. Por isso, focar em Cristo e seu exemplo é a maneira de garantir o nosso lugar na galeria dos campeões da fé. O sétimo tema, somos livres. Queria citar um texto aqui de Caminho para Cristo, página 105. Olha o que diz, irmãos. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Os que desejam duvidar terão a oportunidade de fazê-lo, enquanto os que realmente desejam conhecer a verdade poderão encontrar muitas provas que apoiaram a sua fé. É impossível para mentes finitas entender de maneira plena o caráter das obras daquele que é infinito.
para o intelecto mais esclarecido e a mente mais educada, o santo ser ainda será um mistério. Ó Senhor, sabemos que Tu és um mistério, mas revelado nas Escrituras, e que pela fé podemos compreender não só a Ti, mas entendermos os Teus caminhos, entendermos a nossa missão. Nos fortaleça para que possamos compreender e praticar aquilo que aprendemos de Ti, e que a Tua palavra viva fale em nossos corações de forma alta e o nosso testemunho possa deixar marcado. É o que te suplicamos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.